Oração para negar o mal. Neste momento, compreendi que minha imagem verdadeira é filha de Deus. Compreendi também que a imagem verdadeira deste mundo é o reino de Deus. Se enxergo algum aspecto imperfeito, isso não passa de miragem. A imperfeição não existe. O mal não existe originariamente. É verdade que o pensamento é força motriz e que aparece o bem quando se pensa no bem, e surge o mal quando nele se pensa. Isto é lei da mente. Porém, mesmo que surjam coisas más por se pensar nelas, elas não são existências verdadeiras. Elas se manifestam segundo a lei mental da manifestação da miragem. Coisas e fatos maus não são existências verdadeiras. São inexistentes e apenas parecem existir. São como as imagens cinematográficas. Mesmo que a personagem de um filme pareça morta, o ator continua vivo e sadio. De modo análogo, por mais que você pareça doentio e por mais que este mundo pareça imperfeito, essas imperfeições não existem de verdade e você continua sadio e vigoroso no mundo perfeito e harmonioso. Muito obrigado. A todos, muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês que neste momento nos acompanham através dos seus lares, das suas casas ou mesmo nas suas empresas, na qual no dia de hoje falaremos de um assunto muito importante, a lei da circulação infinita aplicada nos negócios, ou a lei que rege a movimentação baseada na lei da mente de todas as coisas. Só que falar deste assunto é falar de leis mentais. Falar desse assunto é falar de pilares que sustentam a nossa formação como empresários, como profissionais, que atuam dentro das empresas, que atuam no mundo dos negócios, ou mesmo através do nosso trabalho. Só que esta lei de circulação infinita, ou esta lei da circulação infinita, é a lei dá e receberás, é a lei da movimentação de todas as coisas, é a lei da vida. Só que esta lei da vida ela não se aplica exclusivamente ao mundo dos negócios, ela se aplica na nossa vida cotidiana, ela se aplica dentro do aspecto da nossa família, ela se aplica inclusive na natureza. Por trás desta lei da circulação infinita, faz parte uma lei maior, que é uma lei inexorável, chamada lei da causa e efeito. Toda causa tem um efeito. Significa que tudo aquilo que nós fazemos, gravamos isso em um disco, vamos chamar isso de um disco mental do universo, e teremos um efeito futuro daquilo que nós estamos fazendo. Portanto, o jeito operandis ou o modo operandi que uma empresa tem ou que uma pessoa tem no seu trabalho, na sua forma de agir, isto vai forjando e formando o seu caráter, formando o seu modo de ser, formando o seu modo de agir, formando uma cultura que está gravada nesta empresa no seu jeito de ser e de agir, ou no profissional, no jeito de ser ou de agir. Um profissional, quando age dentro do mundo dos negócios, dentro do seu meio de trabalho, de forma a beneficiar, ajudar, colaborar com as outras pessoas, se essa empresa cortar, por exemplo, este funcionário ou mesmo outros juntos, os demais que ficaram na empresa vão procurar de alguma forma um jeito de ajudar aquele profissional que saiu daquela empresa, porque, na verdade, eles entendem que ele merece uma recolocação. Mas se dentro dessa empresa que, de repente, promoveu um corte, por exemplo, de funcionários, tem alguém ali no grupo que não é benquisto, que não é amado, porque ele é tipo um sanguessuga que só está ali sugando das outras pessoas e não oferecendo para as outras pessoas, esses amigos que permaneceram nesta empresa não sentirão apreço ou mesmo vontade de ajudar aquela pessoa, porque eles se sentem usurpados, eles se sentem que foi tirado ao longo da vida profissional em que atuaram juntos
o lado em si de colaborar, de fazer as coisas. Por quê? Porque este que acabou de sair com esse aspecto, ele só queria o quê? Receber. Ele não queria oferecer. Então, a lei, no meio profissional, mesmo quando contratamos um determinado serviço, se esta pessoa que presta esse serviço, ele vai além das nossas expectativas, automaticamente a gente sente vontade de retribuir de alguma forma aquela pessoa. Mesmo tendo pago pelos seus serviços, mesmo tendo pago os honorários devidos, por exemplo, seja ele um médico, um advogado, ou mesmo um dentista, ou mesmo um profissional liberal, né? Então, a gente sente vontade. Quando você entra numa empresa e você compra também um determinado produto, e ali os profissionais que atuam naquela empresa te oferecem além do produto, além o quê? Uma atenção especial, uma forma de embalar o produto, uma forma de tratar com você, uma forma de se colocar à disposição caso aquele produto não funcione. Você sente vontade de voltar naquela empresa. Você sente vontade de falar para os seus amigos irem comprar naquela empresa. Por quê? Porque você se sentiu atraído, encantado por aquela empresa. E isso nada mais é o quê? De uma cultura na empresa, de uma forma de agir na empresa. Perceba que a lei da circulação infinita, do oferecer, do dar e do receber, nós acabamos o quê? Criando uma atmosfera de riqueza e de prosperidade através do nosso empreendimento, do nosso negócio ou dos nossos negócios. Portanto, você que é empresário ou que é um profissional que trabalha hoje, mesmo dentro de um órgão público, se você está ali e você é atencioso realmente com todas as pessoas, coisas e fatos, você está oferecendo um fermento ou um elemento fundamental, que é a atenção, que é a palavra, que é o cuidado, que é o exercício profissional com qualidade, na qual as pessoas sentem isso no sentido de sentir algo que elas receberam, na verdade, mais até do que pediram. Então é nisso que consiste essa lei da circulação infinita e que gera riqueza, gera a atmosfera de prosperidade. Recentemente gravei aqui, nesse mesmo estúdio da Seichonoye, uma palestra falando a respeito da gratidão. E foi justamente para a Associação da Prosperidade, e ela foi ao ar e está no YouTube, essa palestra. E nesta palestra eu mencionei que nem todas as pessoas têm aptidão a acumular riquezas ou acumular matérias. E assistindo esta palestra, eu percebi que ficou faltando alguma coisa nela, no sentido de esclarecimento. No contexto ali ficou claro, mas faltou um esclarecimento. E eu trago hoje aqui o livro A Verdade, volume 9, que é um livro fantástico, maravilhoso, que trata a respeito de prosperidade. E neste livro, lá na página 359, não 200, 359, o professor Masaharu Taniguchi, neste livro, ele fala assim: ser rico é, na verdade, um estado espiritual de satisfação em que a pessoa sente conforto. Aquele que é desprovido da sensação de conforto e satisfação e corre avidamente em busca de dinheiro e de bens materiais, tal qual um mendigo faminto, é um homem pobre, é um ser humano pobre, por mais que possua dinheiro e bens materiais em abundância. E é justamente esse aspecto. Nós estamos rodeados de infinitas abundâncias e dádivas que nos foram oferecidas por Deus. Mas
nem sempre nós reconhecemos isso mentalmente. Tem pessoas que têm uma família maravilhosa, harmoniosa, uma esposa ou um esposo maravilhosa ou maravilhoso, que está ali todos os dias ao seu lado há muitos e muitos anos. Mas esta pessoa, este cônjuge, pode não ter reconhecido mentalmente e em palavras, de fato, tudo isso que este cônjuge já lhe fez até hoje. Aquela vez que você adoeceu e que ele estava ali cuidando de você. Você agradeceu o suficiente, sim ou não? Ter um esposo ou uma esposa realmente é algo abundante. Mas quantos profissionais que trabalham em uma empresa e têm ao seu lado profissionais brilhantes que atuam junto com você e que de uma certa forma trabalham com você e fazem com que você possa cumprir a sua missão profissional? Quantas vezes você reconheceu isso mentalmente? Isto tudo é abundância. Isto tudo é dádiva, isto tudo é riqueza. É um erro pensar, porém, que viver satisfeito com a pobreza signifique ter uma vida próxima de Deus. Tem muitas pessoas que rejeitam a riqueza porque acham que somente os pobres é que entrarão no reino dos céus, entrarão no reino de Deus. E aqueles que possuem riqueza ou algo material não entrarão no reino de Deus. Mas o professor diz, os exemplos de grandes religiosos que, vivendo na pobreza, dedicaram a sua vida para a salvação dos semelhantes, e as palavras de Jesus, tais como, não podeis servir a Deus e às riquezas, foram interpretadas erroneamente, e por isso surgiu a ideia de que o verdadeiro religioso deve viver na pobreza. Mas a verdade é que os grandes religiosos, devido ao seu fervor em salvar as almas das pessoas, simplesmente não sentiam interesse por riquezas materiais e não que fossem pobres. Então, existem muitas pessoas que atuam no mundo religioso e que não optam por acumular matéria neste mundo. Mas nem por isso eles são pobres, porque a riqueza deles é expressada através da abundância em ajudar o próximo, da abundância em salvar o próximo. Nós temos, na Associação Prosperidade da Seitonoye do Brasil, vários médicos que atuam conosco. Temos médicos que atuam conosco como profissionais da área médica dentro de hospitais no Brasil afora. Esses médicos normalmente são médicos de alma, não apenas médicos ali que cuidam do corpo carnal das pessoas aplicando a medicina. São muitos e muitos os relatos que nós já ouvimos nos nossos eventos, nos nossos seminários, nas academias, em que eles contam exatamente a forma diferente de lidar com as pessoas. O que significa isso? Significa que um médico, ele pode até não ter aptidão por acumular riqueza e ter uma casa simples e até modesta, mas no exercício da medicina, no exercício do seu trabalho, diferentemente de outros, ele cumpre ali um papel com a sociedade humana que vai além da medicina. Percebe? Assemelhando este médico a um religioso, muitos religiosos, apesar de a religião o sustentar no sentido dele trabalhar como se fosse registrado nesta religião, mas por um outro lado ele fez ali um voto dedicado no sentido de colaborar e de participar, ou mesmo até mesmo um voto de castidade,
não contraindo um matrimônio ou um casamento nesta existência, nesta vida dele, mas mesmo assim, ele é rico abundantemente na capacidade de salvar e ajudar muitas pessoas. Mas, dentro do mundo dos negócios ou no mundo empresarial, mesmo um profissional que trabalha como autônomo, mas que ele exerce esta profissão, oferecendo muito, mesmo que a sua remuneração aparentemente seja pequena, ou que sua casa seja modesta, ou que o seu carro seja simples, mas ele está oferecendo muito. E ele também é infinitamente rico, infinitamente próspero, porque ele tem para oferecer. Como ele oferece infinitamente, circula infinitamente através dele, exatamente o quê? A ação mental da lei, dá e receberás. O professor continua dizendo, pessoas espiritualmente ricas, a abundância ou não de bens materiais depende muito da inclinação de cada pessoa. Eu repito, a abundância ou não de bens materiais depende muito da inclinação de cada pessoa. Entretanto, o fato de uma pessoa desejar a abundância e não consegui-la é bem diferente do fato de os religiosos estarem desfrutando da riqueza pura. Porque pessoas que desfrutam de uma riqueza pura, no sentido de não ter a riqueza no seu nome, ou por ter feito aí exatamente um desejo de que assim seja, é muito diferente. A mente abundante materializa-se em forma de realização abundante de alguma coisa. Então a pessoa tem a mente abundante, e é exatamente isso que nós devemos ter ou buscar. Exatamente nós devemos desejar ter exatamente esta mente abundante. Então ele diz que a mente abundante de um religioso que desfruta a riqueza pura reflete-se no plano material como abundante capacidade de salvar, ou capacidade de pregar, e consequentemente torna-se abundante o número de seus adeptos. A abundância não precisa manifestar-se necessariamente em forma de riqueza material. Materialmente, o religioso poderá até aceitar a pobreza, devido à recusa de seu subconsciente, que não deseja ser dominado por coisas materiais. Portanto, na verdade, ele é rico. Contudo, tendo ele a mente rica e a inclinação para as realizações materiais, é natural que se enriqueça materialmente também. Esse aqui é um ponto crucial do entendimento a respeito de riqueza e de pobreza no sentido material em si. Por quê? Tem pessoas que têm de fato inclinação, têm mente abundante, mas também têm facilidade em acumular matéria, riqueza, dinheiro e tudo mais. Mas tem outras pessoas que elas são infinitamente abundantes, são ricas infinitamente, mas em seu nome ela possui pouco, por exemplo. Então, não sei se você que está aí nos acompanhando possui muito ou possui pouco, que estágio da sua vida você está. A realidade é que a Seichonoye coloca que todos nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, somos herdeiros de Deus. Como herdeiros de Deus, nós podemos usufruir abundantemente de todas as dádivas. Mas o que significa todas essas dádivas que já nos foram dadas? Essas dádivas que já nos foram dadas significa a ideia de Deus. O universo ele está repleto de abundantes ideias. Só que nós materializamos a ideia do corpo carnal. E essa ideia do corpo carnal que todos nós temos e possuímos já é prova da abundância que nós recebemos. Só que quando você vê no mundo dos negócios, nós
estamos lidando com empresas, com pessoas, e a nossa interação é muito grande. E aí entra o aspecto ético, no modo de agir. Eu tenho uma das minhas profissões, das minhas atividades profissionais, é como contador. E na cidade de São Paulo, esse mercado ele é bem amplo, é um mercado bem grande. Mas mesmo assim, o cliente tem total liberdade de escolher a minha empresa ou de escolher uma outra empresa no ramo de contabilidade, por exemplo. Recentemente, um cliente resolveu mudar de escritório, sair do nosso escritório para um outro escritório. Então nós fizemos de tudo que foi necessário mais um pouco para promover a saída desse cliente a contento, imaginando e colocando-se no lugar do contador que estaria recebendo esta empresa ou este cliente que resolveu se desligar. Mas, por sua vez, naquele mesmo mês, que foi o mês passado, nós recebemos um novo cliente no nosso escritório. E da mesma forma, esse novo cliente, nós estamos cuidando e tratando com esse mesmo amor. Por sua vez, esse novo cliente veio depois da saída do anterior, mas este veio com um honorário 10 vezes maior do que aquele que saiu. Então, significa que não importa se está circulando a riqueza no seu negócio, se está saindo ou se está chegando, importa sim a forma que mentalmente você lida com isso. É aonde eu costumo colocar a respeito do dinheiro que representa a circulação. De acordo com a postura mental com que lidamos com o dinheiro, ele pode fluir abundantemente na nossa vida ou reduzir abundantemente na nossa vida. Tudo depende desta postura mental, da forma como nós lidamos com tudo isso. Então, a lei da circulação infinita, aplicada no mundo dos negócios, ela está presente em tudo. Avançando um pouco mais sobre esse assunto, no mesmo livro que eu utilizei, A Verdade, volume 9, o professor Masaharu Taniguchi diz o seguinte: o destino de cada pessoa é o resultado do pensamento que ela semeou. Veja, o nosso destino, ele é resultado do que nós pensamos. É o resultado do pensamento escolhido pela própria pessoa, seja consciente ou inconscientemente. Jesus Cristo disse no Sermão da Montanha: não julgueis, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. Esta é a lei da mente, que faz colher berinjelas a quem semeia berinjelas, e melões a quem semeia melões. Aquele que tem o coração generoso será recompensado com a generosidade dos outros. E aquele que tem um coração severo será também tratado com severidade. Aquele que ofende o próximo com palavras será também ofendido da mesma forma. Quem der, receberá, e quem roubar, será roubado. Ensina-nos o Evangelho de São Lucas. Dai e ser-vos-á dado. Uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos darão. Torna-se nosso aquilo que nós próprios escolhemos. Portanto, é mais comum, por exemplo, dentro de um lar, a mãe receber mais. Porque a mãe, desde o nascimento dos filhos, ela sempre ofereceu muito. É só você perceber o próprio comércio. No Dia das Mães, é aquela loucura no comércio. No Dia dos Pais, também, mas não tão quanto é no Dia das Mães. Mas a mãe, de uma forma geral, ela oferece muito. E mãe, mulher, assemelha-se à terra,
A terra recebe abundantemente, mas ela também oferece abundantemente. Então, é importante entendermos que quanto mais generosos, quanto mais os nossos negócios, quanto mais a nossa vida profissional, ela estiver baseada no oferecer, no servir, no ser útil, no ir além, no encantar, no fazer com que o nosso cliente se encante ou que aquela pessoa que está adquirindo o nosso produto fique extremamente encantado com aquilo que nós estamos fazendo. Pode ter certeza absoluta que é a nossa empresa ou a nossa atividade profissional, nós também receberemos muito. O que acontece? Acontece que a vida é como se fosse uma balança. Como se fosse uma balança. Ela pende. Tem pessoas que podem estar com aquela sensação de que eu estou com dívida. É como se tivesse assim. Se você equilibrar isso e oferecer mais, você vai sentir um equilíbrio nisso. Por um outro lado, também na vida, quando você está oferecendo muito dentro de um relacionamento, dá a impressão que você está perdendo, mas você não está perdendo. Perante a lei da vida, você não está perdendo. A mesma coisa é aquele que atua dentro de uma empresa. Certa vez, um jovem me procurou buscando orientação, uma orientação que normalmente fazemos na Seichonoye ao longo dos nossos seminários que acontecem nas nossas academias. E esse jovem, estava eu lá num corredor de um seminário, a caminho da refeição, e ele me parou e perguntou: o que fazer para ser promovido na minha empresa, ou o que fazer para que eu possa ter uma remuneração maior na empresa onde eu trabalho? Eu fiz algumas perguntas para este jovem, qual era a atividade, como que era, como que ele agia, e ao final eu disse para ele: você deve oferecer mais, ser o primeiro a chegar na empresa. Todos os demais chegarão depois de você. E vão observar que você já está lá e já está trabalhando, já está se dedicando, ou no horário que iniciar, se você entra às 8 da manhã, quando for às 8 da manhã em ponto, você comece a trabalhar. Antes, se você chegou antes, você já se preparou, quando der 8 horas você comece a trabalhar. Se você, essa pessoa dedicada e que vai até o horário do almoço com essa dedicação total, sempre solícito com todas as pessoas e fazendo além daquilo que lhe é solicitado, em especial no final, seja o último a sair da empresa também da mesma forma, trabalhando até o último minuto, muitos poderão sair antes de você, vão ter que dar tchau para você. Você vai começar a ser percebido. Por um outro lado, quanto mais você se dedicar nesta empresa que você está trabalhando, oferecendo 3 vezes mais do que aquilo que você recebe, você vai criar um desequilíbrio na lei do universo. Por quê? Você está oferecendo mais, mas está recebendo menos. O que vai acontecer? O universo, ele repara tudo isso de alguma forma. Não tem como. Vai chegar um tempo, daqui 6 meses ou 1 ano, se a empresa não perceber, o universo está enxergando tudo. Provavelmente o universo resolve isso. Então, a única orientação que eu lhe dou, funde-se com o universo, associe-se com o universo e não se preocupe com a questão de pedir nada, só ofereça. Siga isso. Ele falou: eu vou fazer. Esse jovem fez, passado 1 ano, 1 ano e meio, ele me encontrou e disse que chegou a um determinado momento, apareceu uma oportunidade ímpar dele ganhar 2 ou 3 vezes mais do que ele ganhava naquela empresa. Mas a empresa que ele trabalhava acabou cobrindo aquela proposta que ele recebeu da empresa de fora. Ele continuou mais um tempo, mas chegou um determinado momento em que surgiu mais uma outra proposta e ele acabou se desligando da empresa e todo mundo ficou muito feliz, porque ele deu uma contribuição enorme naquele período que ele estava ali. A Seichonoye nos ensina que só existe o agora. A maior parte
das pessoas, elas querem receber primeiro para depois oferecer. A lei é o contrário, é dá e receberás. Dá e receberás. Ofereça primeiro, e aí sim você vai receber abundantemente. Esta regra se aplica a tudo, mas em especial, neste momento que estamos vivendo tão conturbado, é hora de você abraçar o seu cliente, abraçar as pessoas que atuam com você no mundo do negócio, entendendo claramente o papel de cada um. Por quê? Porque, na realidade, este momento ele é ímpar para criarmos conexões e nos aproximarmos. Tivemos, e a gente viu isso para todos os lados, as pessoas pedindo reduções, as pessoas conversando, dialogando, época em que nem patrão conversava com funcionário, ou mesmo época em que o dono de uma empresa, o dono de um imóvel, por exemplo, não conversava com o inquilino, passaram a se conversar e justamente criar conexões e um entender aquilo que o outro necessita. Então, se nós entendermos claramente o que o nosso cliente precisa, necessita, e colocarmos o que temos de melhor oferecendo para ele, estará presente aí a lei da circulação infinita. E a riqueza vem como consequência deste trabalho desenvolvido. Aqui, o professor Masaharu Taniguchi nos ensina. Deus já nos deu as coisas boas. Deus é o todo de tudo. Deus é bem, é perfeição, é amor, é sabedoria, é força infinita. Esses são atributos de Deus. Sabedoria, amor, vida, provisão, alegria, harmonia de Deus, que estão presentes dentro da prática da meditação Shinsokan. Por isso, tudo é bem e perfeição. E nada existe que não esteja harmonizado pelo amor e pela sabedoria. Se o aspecto de perfeição e harmonia não está manifestado neste mundo, não é porque a perfeição e a harmonia não existem. É porque nós, os homens, não ajustamos o foco da nossa mente, da nossa lente mental e projetamos neste mundo uma imagem deturpada da realidade. Para projetarmos a imagem perfeita da realidade neste mundo, devemos limpar bem a lente mental, regular a abertura do projetor mental e ajustar corretamente o foco voltado para Deus. Conseguindo ajustar corretamente o foco da mente, todas as coisas boas que já nos foram dadas no mundo da imagem verdadeira, concretiza-se seguramente aqui, neste mundo das formas. Deus já nos ofereceu tudo. E nos ofereceu tudo em abundância, como disse agora há pouco. Mas se a nossa mente não enxergar, quando ele fala em objetiva da mente, reconhecer mentalmente tudo isso, isso não se faz presente na nossa vida. Não se faz presente. Hoje, por exemplo, foi um dia que eu fiz o almoço lá na minha casa, rapidamente, até porque a minha esposa e minha filha não estavam, os meus filhos também não estavam, e eu sabia que eles retornariam, e eu deixei lá um almoço em casa bem gostoso, maravilhoso para eles. Ofereci o meu amor, porque eu consigo fazer rapidamente ali, por exemplo, um almoço, mesmo estando trabalhando, muitas vezes até com um telefone celular, só com um fone, e as coisas estão acontecendo. Eu não parei de trabalhar naquele momento, apesar de colocar uma segunda atividade, que foi fazer ali um almoço rápido na minha casa. Você tem oportunidade de oferecer, de encantar as pessoas que estão próximas de você. O talento, por exemplo, para cozinhar, se desenvolve quando você começa a ir para a cozinha e fazer alguma coisa. Mas se você passar a vida inteira achando que não tem aptidão para nada, você não consegue. Você vai ficar parado. Tem pessoas que passaram a vida inteira sonhando em tocar um instrumento musical, mas nunca foram
até uma escola de instrumento ou buscou na internet um instrumento, por exemplo, uma aula qualquer na internet que falasse daquele instrumento ou que ensinasse a tocar aquele instrumento. E muitos querem tocar, mas nem comprou o instrumento. E fica esperando a vida passar. Só existe o agora. Muitos pensam que a esposa deseja um final de semana maravilhoso. Só que para isso, só daqui a um ano é que eu vou ter o recurso. Nada, pode ser o próximo final de semana maravilhoso. Pense alguma coisa na sua própria casa. Ofereça. Faça um café da manhã especial, levante mais cedo. Leve na cama para ela com uma bandeja bonita de prata que você deve ter aí na sua casa. Encante. E o seu esposo? A mesma coisa. Encante. Encante as pessoas que estão próximas de você. Porque se você fizer isso, você está colocando a circulação da provisão infinita. No final do ano passado, por exemplo, ou retrasado, não me lembro, no final do ano, na nossa empresa, em uma das empresas, a gente ofereceu para o cliente um doce de figo, um doce de abóbora, um doce de mamão em pedaços, muito especial. Mas não é um doce qualquer. Foi um vidro especial e esse doce foi feito pela minha mãe. Então, quando a gente entregava para o cliente como sendo um mimo, né, de final de ano, desejando felicidades, estava ali junto uma história de vida, um amor de uma pessoa. Então, recebi assim, pela primeira vez eu recebi retornos maravilhosos de pessoas que eu nem esperava, mas essas pessoas dizendo que sentiram isso. Então, pense em coisas diferentes. Às vezes pensa assim, é tão caro fazer marketing, é tão difícil, você tem que investir tanto em marketing. Mas você, de repente, ou a sua mãe, ou a sua esposa, faz aí um bolo gelado maravilhoso. Vai visitar um cliente, leva um pedaço, leve alguma coisa, faça um mimo, alguma coisa que você possa oferecer. Isso marca as pessoas. São coisas simples, são atitudes simples. Saia fora das mesmices, vamos dizer assim, e façam coisas que de fato façam a diferença. Ligar para um cliente num momento inesperado, para passar uma mensagem de apoio, pode ser exatamente aquilo que ele estava necessitando e que você acaba criando um vínculo maior com ele. Eu tenho um amigo que há tempos atrás estava no aeroporto, né, há um tempo atrás aí, eu fiquei sabendo que ele passaria no aeroporto, e eu fiz questão de ir até o aeroporto com a minha esposa, só para dar um abraço nele na época, né? Mas era coisa de segundos, e pagar um café, até porque ele não ficaria no aeroporto aqui de São Paulo, era só uma escala, na verdade. Mas acabamos almoçando junto ali. Para ele fez toda a diferença, eu parei tudo que eu estava fazendo para poder ir até lá. Então, são atitudes como essas que marcam a vida das pessoas, ou seja, circule o que você tem de melhor. E dentro do mundo dos negócios, é exatamente isso que você tem que fazer. Pegue um caderno, pegue um lápis, pegue um papel e comece a anotar os talentos que você tem, que você já nasceu nesta existência com estes talentos. E isso, se você é dono de um negócio, de uma empresa, observe como que você pode oferecer isto. Tem pessoas que têm um dom natural na comunicação, só que até hoje ele não explorou isso adequadamente ou não ofereceu isso adequadamente para a sociedade humana. Ter uma capacidade de se comunicar não significa necessariamente que esta pessoa tenha que cantar, por exemplo. Não. Tenha que ser um vendedor, por exemplo. Não, também não. Mas o quanto colocou este talento à disposição da sociedade humana? Quantos negócios podem surgir a partir daí, em que ele poderia conduzir esses negócios, por exemplo? Mas se você tem o talento da comunicação e está dentro de uma empresa como funcionário, você pode utilizar esse talento para conectar as pessoas, conversando com as pessoas,
a lei da circulação infinita passa a agir em torno de você, devido exatamente a esta sua postura, esta sua forma de agir, forma de ser. No livro Abrindo o Canal da Provisão Infinita, que é exatamente daqui que saiu esse tema, da circulação infinita da riqueza, o professor Masaharu Taniguchi diz assim: a riqueza não é simples acúmulo de bens materiais, mas sim materialização de boas ideias que contribuem para o bem de todos. Em outras palavras, quando ideamos algo que seja útil para um grande número de pessoas e colocamos essa ideia em prática, ela traz como resultado a riqueza concreta. Às vezes conseguimos elaborar apenas com nosso esforço mental boas ideias que serão úteis e benéficas para muitas pessoas. Mas a maioria das vezes isso não pode ser conseguido somente com os esforços da mente individual. Para conceber boas ideias, é essencial captar, por meio de oração, a transmissão da sabedoria proveniente do elevado mundo espiritual. Essa sabedoria é muito mais ampla e abrangente do que a nossa inteligência cerebral. Ou seja, captar uma intuição. Para que você possa ser intuitivo, é preciso meditar. A meditação ela é uma oração muito mais profunda. É um pensamento muito mais profundo. A meditação significa você parar os afazeres seu mental simples de pensamentos superficiais e você mergulhar dentro de você. Na Seichonoye temos a prática da meditação Shinsokan, que significa pensar em Deus, contemplar Deus, ver Deus, sentir Deus. E realizamos esta meditação afirmando que é um oceano de infinita sabedoria de Deus, um oceano de infinito amor de Deus, infinita vida, provisão, alegria, harmonia de Deus. Inspiramos o ar lentamente, como se inspirássemos contando assim, 1, 2, 3, inspira. E aí você vai conduzir esse ar para o baixo ventre, como se estivesse empurrando o ar. E aí, nesse momento que você sente essa plenitude, você vai começar a expirar naturalmente. E somente através da inspiração, da respiração correta, você já sente a mente acalmar. Se você ficar apenas respirando profundamente, naturalmente e profundamente durante uns 10 minutos, você já sente a sua mente ficar mais calma. Por sua vez, o seu pensamento ele se alonga e você mergulha dentro de você, onde tem as respostas para tudo. E você não precisa ir buscar as respostas. Só de praticar a meditação, você já vai começar a fluir em você, na sua mente mais superficial, as respostas para os problemas que você precisa resolver na sua vida. No livro A Chave da Vida Feliz, volume 2, é um livro fantástico, fenomenal. Este livro tem questões fundamentais para obtermos a prosperidade, ou para a concretização da prosperidade. Logo no início, na página 18, ele fala, 18 e 19, ele fala uma coisa importante. Ele diz assim: o sol ilumina a todos indistintamente. Porém, se uma pessoa fechar as janelas e cortinas de seu quarto e nele permanecer com os olhos fechados, não poderá receber a luz solar. Também o ar é dado a todos em quantidade infinita, mas somente quem esvazia os pulmões, expelindo o ar inspirado,
é que pode receber mais provisão de ar. Este princípio é verdadeiro não só em relação aos raios solares e ao ar, mas no que diz respeito a todas as formas de provisão. Ou seja, todas as formas de provisão é necessário que circule infinitamente todas as coisas, e em especial no que tange ao mundo dos negócios, ao mundo profissional. Ele é um meio de entrega, de circulação de bens e de serviços, facilitando a vida das pessoas. Na página 21 do mesmo livro, o professor Masaharu Taniguchi diz assim: restitua a Deus a riqueza e o vigor físicos concedidos por Ele. Muitas pessoas oram a Deus pedindo sua orientação, a fim de obter riquezas materiais. E, quando as consegue, usam-nas para proporcionar luxo e prazer a si próprias. Outras pessoas oram para que a sua saúde seja restabelecida, mas ao readquirirem a força física, empregam-na para obter lucros pessoais e prazeres sensoriais, em vez de utilizar para auxiliar os outros, acumular virtudes ou obter a elevação do seu caráter. Em casos como esses, quando as riquezas e a saúde concedida por Deus não são realizadas para os objetivos condizentes com a vontade de Deus, tanto a situação financeira como a saúde começam a declinar visivelmente, tão logo desapareça os efeitos. Uma vez que o corpo é capaz de sentir o prazer ou o desprazer, o fato de preferirmos o prazer ou o desprazer e o bem-estar ao sofrimento não constitui em si nenhum mal. O corpo é, por assim dizer, a montaria da alma. Portanto, não há nenhum inconveniente em dar-lhe prazer em medidas adequadas. Porém, se empregarmos a força vital recebida de Deus apenas para deleitar a montaria, chamada corpo, e não para manifestar o amor de Deus, estaremos desviando-a da sua verdadeira finalidade. Em tais casos, o resultado é a diminuição automática da força vital. Devemos restituir a Deus todas as provisões que recebemos, sejam riquezas ou vigor físico, pois é através da devolução que elas são renovadas por Deus e voltam novamente para nós, estabelecendo-se assim uma circulação de provisão que jamais cessará. Jamais cessará. É fundamental. Eu conheci os ensinamentos da Seichonoye lá no ano de 1990. E mesmo no final daquele ano, eu tomei a decisão, com 20 anos, 19 para 20 anos de idade, exatamente de me dedicar física, mental e monetariamente aos ensinamentos da Seichonoye e à propagação desta verdade para muitas pessoas. E como líder no movimento e como preletor há 25 anos, que realiza esse trabalho, assim como milhares de preletores que nós temos no Brasil inteiro, todos eles se dedicam. Monetária, porque fazem contribuições através da missão sagrada, que é uma forma que temos na Seichonoye de perpetuar o nosso movimento, ou seja, restituindo a Deus uma parte da riqueza que nós recebemos, uma doação, e as pessoas que de fato estão inscritas na missão sagrada recebem abundantes bênçãos. A Seichonoye, por sua vez, oferece a essas pessoas orações, vibrações de luz. Mas também como dirigente e líder, me dediquei mentalmente, ajudando a planejar eventos, trabalhar incansavelmente nas organizações da Seichonoye e, ao mesmo tempo, o vigor físico. Lá no início, algumas pessoas falavam para mim, mas por que você é tão jovem que se dedica tanto? Só que eu estava restituindo a Deus o vigor físico que dele eu recebi. Faço isso há 30 anos. Mas nesses 30 anos, tudo aquilo que precisei veio naturalmente. Veio naturalmente. Nesses 30 anos, precisei fazer uma pequena cirurgia? Sim, fiz.
Ah, precisei fazer tal coisa? Fui e fiz. Mas tudo de forma natural, tranquila. Pouco tomei de remédio nesse tempo todo. Mas tudo aquilo que necessito vem através das pessoas de uma forma natural. Então restitua a Deus todas as dádivas e bênçãos que dele recebemos. E se nós fizermos isso e aplicarmos isso nas nossas atividades comerciais, empresariais, ou mesmo na nossa atividade profissional, pode ter certeza absoluta, não faltará nada na sua vida. Mesmo que você sofra aparentemente uma queda, um percalço, ou que você tenha aí uma espécie de um fracasso, entre aspas, mas tudo voltará naturalmente. Por quê? Porque você oferece muito. É lei, lei da vida, dá e receberás. Só que no contexto desta lei, age uma lei maior, inexorável, uma lei que não dá para se fugir, que é a lei da causa e efeito. Tudo aquilo que você faz como causa, você está também, você está criando ou plantando uma causa, existirá sem sombra de dúvida um dia um efeito. Para que esse efeito se manifesta, é necessário existir algo chamado oportunidade, para que esse efeito se manifeste. Este é um outro assunto, temas de palestras que nós temos aí no YouTube, que é sobre a lei da manifestação do karma na nossa vida, no nosso dia a dia. Mas eu desejo que cada um dos senhores, das senhoras, dos jovens que nos acompanham através do YouTube, seja cada dia mais feliz. Busque, através desse canal que está à disposição de vocês, inúmeras palestras que temos sobre os mais variados assuntos. Mas pedimos que vocês retribuam de alguma forma tudo isso que estão recebendo. Como? Simplesmente propagando boas palavras. Se você tiver um interesse maior, procure aí no nosso site, na Seichonoye, www.sni.org.br. Você vai encontrar também assuntos relativos à missão sagrada, ou à oração para a cura divina, ou mesmo aí falando a respeito da festividade do Santuário Roso, que é justamente a gratidão aos nossos antepassados. Se quiser também pode visitar a nossa sede aqui central, aqui da Seichonoye do Brasil, que fica aqui no bairro entre o metrô Jabaquara e o metrô Conceição, porque aqui nós temos à disposição dos senhores muitas informações das senhoras. Está aqui no número 1266 da Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira, tá? Nós estamos aqui no bairro do Jabaquara. Mas nós temos inúmeras regionais pelo Brasil afora, que é só você contatar aí o nosso site, www.sni.org.br, e entrar aí regionais, você vai encontrar também regionais do Brasil inteiro à sua disposição. Dentro do site você vai ver que temos organizações como a Fraternidade, a Pomba Branca, os jovens e também a Associação da Prosperidade. E lá na Associação Prosperidade tem a indicação de eventos e tudo aquilo que são realizados, mais voltado para o lado empresarial, o lado profissional, e você poderá ter aí um crescimento enorme na sua vida, aplicando corretamente a lei da vida, a lei mental, a lei máxima, dá e receberás. Eu desejo a prosperidade e a felicidade sua e de toda a sua família. E o meu mais sincero, muito obrigado. A todos, muito obrigado. Tenho a felicidade de apresentar a todos vocês, neste momento, Palavras de Luz 2021, Preceitos Diários. Esses preceitos diários, lidos todos os dias nas suas casas, nas suas residências, nos seus estabelecimentos comerciais, têm a missão e a função de fazer com que o seu dia torne-se um dia radiante, alegre, feliz, cheio de vida, cheio de vivacidade, com palavras que extraem o potencial infinito da nossa natureza divina como filho de Deus. Nas palavras do dia 2, diz: o homem está ligado em unicidade à grande vida do universo. Eu sou um com Deus. Deus permeia o universo. Eu sou um com a força que permeia o universo.
Essa força poderosa está se movendo dentro da minha vida como uma corrente do mar profundo. Essa força poderosa é sabedoria infinita. Ela orienta meus planos e concretiza os melhores resultados possíveis. Portanto, adquiram e mantenham nas suas casas, nas suas residências, no seu trabalho, Palavras de Luz 2021. Procure nas nossas regionais, nas nossas associações locais ou mesmo no site que vai aparecer aqui para cada um de vocês. Muito obrigado!